a literatura me levou ao ser humano na sua complexidade, né? Porque a gente está trabalhando com uma forma de comunicação muito específica e muito especial, que é a comunicação pela arte literária, pela arte da palavra. E isso é algo que acho que supera todas as fronteiras e é algo que nos torna, eu não sei se melhores, mas pelo menos mais cidadãos, né? A gente consegue ser mais gente escrevendo e lendo literatura. Vem pra Baixada, escolha sua faixa pra poder se divertir. Vem pra Baixada e veja que de baixo são degradas cada página. Sou Ricardo Rodrigues, estou aqui no McDonald's de São João de Meriti com o grande escritor Henrique Rodrigues, talvez um dos grandes nomes da literatura jovem, literatura nacional. E o Henrique começou a sua vida, seu primeiro emprego foi justamente no McDonald's, né? E é isso. Henrique, fala um pouquinho da sua trajetória aí de escritor, como é que você virou escritor? Foi dentro do McDonald's? Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Aqui dentro de uma lanchonete, de um fast food, que foi onde foi o meu primeiro emprego. Bom, eu tenho uma origem pobre, como a maioria da população brasileira, né? Não é a origem da maioria dos escritores, né? Então a gente tem sempre que furar uns bloqueios, mas a minha origem como escritor foi na escola pública, no CIEP, onde eu estudei, e eu gostava de escrever e tal, embora não tivesse muito livro na minha casa, na verdade não tinha livro na minha casa, mas eu encontrava na escola um acervo de enciclopédia, de quadrinhos, de muita coisa que me interessava, coisas que eram diferentes, né? E acho que do que eu tinha em casa, na casa, enfim, dos meus parentes, e por isso mesmo, por ser diferente, é que eu queria entender mais aquilo. Então eu ficava mergulhando nos livros na escola e ganhava os concursos de frase e tal, e eu falei que queria ser escritor e fui crescendo, e ainda que as pessoas rissem disso, né? É normal você falar, na época um garoto pobre de 13 anos falar que queria ser escritor era uma coisa utópica, as pessoas davam gargalhada. Então eu mantive isso como sonho, né? Mas como sonho que eu queria transformar em realidade de alguma forma, e por sorte as coisas foram acontecendo na minha vida de maneira que eu consegui, depois de muito trabalho, muito esforço, publicar meus livros e começar uma carreira literária. Realmente eu trabalhei no McDonald's dos 15 anos aos 18 anos, foi um período muito rico, né? Esse período é muito rico para todo mundo, né? Da adolescência, e isso já tem 25 anos, e aí como eu fui escrever um romance agora, publicar agora há pouco tempo, eu quis escrever um romance que tratasse do Brasil e de jovens, e aí acabei voltando um pouco para esse ambiente. Curiosamente, a história se passa basicamente dentro de uma lanchonete como essa daqui. Então é muito legal estar aqui hoje, né, nesse meta-exercício falando sobre isso. Nós somos a Trupe do Merda, eu sou a Jéssica. Eu sou a Maiana. Joyce Fernandes. Eu sou o Yuri. E a gente vai falar para vocês um pouco sobre como surgiu o nosso movimento, que é o Movimento em Razão da Arte. Maiana, fala um pouquinho melhor. Nós temos quase 2 anos de existência. Nós nos conhecemos na escola de teatro local. E nós começamos a desenvolver um trabalho teatral a princípio, e daí nós vimos que só o teatro não nos contemplaria, e daí nós montamos o Movimento em Razão da Arte. Uma das nossas primeiras ações foi a realização do sarau, e aí quando nós estávamos procurando um local
para podermos ensaiar, né, tanto a parte teatral como realizar o sarau e outras ações, nós encontramos o Galpão, que nos acolheu, o Galpão 252 aqui em Olinda. E nós temos realizado a cada 2 meses, né, esse evento, e com o principal propósito de reunir os artistas da Baixada, a gente já recebeu artistas de vários lugares, mas também poder dialogar com vários movimentos e poder mostrar que com resistência e com força de vontade, com amigos, porque todos os outros movimentos que a gente encontra nos abraçam também, nós podemos caminhar cada vez mais. Então, o sarau, ele começa com a roda de conversa, a gente sempre escolhe um tema, divulga no evento, a gente chama as pessoas para virem, etc., para debaterem as coisas, e depois a gente encerra o bate-papo e começa atrações musicais, tem intervenções, tem palco livre, tem etc., tudo amor, tem música, tem glitter, tem tudo. Eu sou de Seropédica, morei em Seropédica até os 10 anos de idade. Depois mudei aqui para perto, para Pavuna, onde morei um tempo. E depois mudei para Madureira e de Madureira para Jacarepaguá, que é um bairro muito grande, onde eu moro até hoje. Esse período todo lá em Jacarepaguá, né, no McDonald's onde eu trabalhei, que nem existe mais, né, ele foi destruído por conta da obra do BRT. Eu não escrevia, eu gostava de fazer rap. Nessa época de 15 para 17 anos e tal, eu gostava muito de poesia, de ler poesia, de decorar poesia. Eu sempre tive facilidade para decorar. E eu não escrevi, na época não tinha canais para publicação, diferente de hoje. Hoje qualquer jovem publica no blog, no Facebook, enfim, consegue escrever. A gente tem uma geração aí que felizmente escreve muito. Nessa geração de jovens, eles têm acesso a leituras, a diferentes tipos de leituras e diferentes tipos de escrita, mas que na época não era assim. Mas de todo modo, eu gostava de poesia e rap. Essas são coisas que me deixavam muito animado. E tinha uma coisa que eu acho engraçado contar, que eu decorava sonetos e tal, essas coisas, Vinícius de Moraes, né, Bandeira, Drummond, e eu falava para chegar para as meninas e dizia que ia escrever um poema para elas, e aí na verdade eu escrevia o poema lá do Vinícius de Moraes, dizia que eu que tinha feito, inventado na hora, né, e dava para elas. Mas aí com isso, depois que eu estava chegando aos 18 anos, aí falaram que tinha uma coisa de faculdade também, ninguém da minha família tinha ido para a faculdade ainda, tal. Era uma coisa muito distante da nossa realidade. Eu ia seguir carreira militar, que era um mantra, né, que se ouvia, né, acho que eco ainda da época da ditadura, né, o pobre tem que ser militar, né, o pobre tem que seguir carreira militar. Isso aí é uma coisa que eu estava seguindo como ordem, mas eu não gostava disso não, dessa ideia não. Eu queria um espaço de mais liberdade de pensamento. Mas aí nesse meio tempo, por influência até de colegas lá do McDonald's que tinham passado em vestibular e tal, e falaram aquilo, eu me inscrevi correndo lá e passei lá para a UERJ, e aí me livrei do quartel, bebi um copo de água com açúcar, meu sangue deu alto, eles me liberaram, acabei sobrando. E com isso eu fui seguir, comecei a estudar, e aí foi uma nova fase muito importante, e que aí eu acho que é importante falar para vocês aí que estão assistindo, que querem ser escritores e tal. É preciso estudar, ler muito. A literatura é uma arte muito complexa, a poesia é uma arte muito complexa, o conto, o romance
A literatura infantil, assim, são categorias que é preciso se dedicar muito. Então, essa vida acadêmica, para mim, foi muito rica também, né? Que eu aprendi as coisas na teoria e jogava para a prática, sempre no paralelo. E aí eu continuei estudando e depois de um tempo comecei a escrever, e aí foi aparecendo na internet, os blogs, no início, né, dos anos 2000, todo mundo que gostava de escrever tinha o seu blog, e aí as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, e eu continuei seguindo essa trilha boa da literatura. Meu nome é Bruno, eu sou do coletivo Casa 2 Fundos. Hoje a gente veio aqui apresentar Filhos de Dizzy, que é uma peça muito sobre nossas vivências, sobre a minha vivência e de um outro rapaz, ambos homossexuais, e sobre a opressão que a gente sofre diariamente, sobre a opressão que nossos corpos sofrem diariamente dentro do território da Baixada Fluminense. E o espetáculo é esse questionamento sobre até que ponto estamos seguros e até que ponto não estamos, até que ponto sofremos uma ameaça e até que ponto essa ameaça é real. E dentro desse impasse, esses dois artistas, eles decidem sair ou não de dentro do espaço que eles estão para enfrentar ou não esse mundo aí fora. De um momento assim que o governo radicalizou. A gente tem o Facebook, Coletivo Casa 2 Fundos, tem também no Instagram, Coletivo Casa 2 Fundos, e é só você entrar em contato também através das nossas páginas pessoais, Dayana Martins, Bruno Andrade e Israel Carvalho. Como é que surgiu? Que ano foi? Como é que surgiu a ideia do primeiro livro? Meu primeiro livro se chama A Musa Diluída, é esse aqui. Ele foi publicado pela editora Record em 2006. Ele surgiu em circunstâncias muito interessantes também. Eu tinha só livro publicado em antologia enfim, ter uma publicação de um livro próprio era algo ainda um pouco difícil. Mas o pessoal do meu trabalho, na época, me encomendou um poema para as mães, um poema sobre as mães e tal. Eu fiz esse poema lá para os funcionários, para as funcionárias, e acabei mandando para todas as mulheres da minha lista também, em homenagem às mães e tal. E aí o poema começou a circular e foi parar no e-mail da Luciana Vilas Boas, que era então diretora da Record. E aí eu esbarrei com ela depois numa Bienal do Livro, em 2005, e ela veio falar que adorou o poema, se emocionou e tudo, e que queria publicar um livro de poesia. Então eu passei os meses seguintes dedicado a reunir os poemas que eu tinha e construir um conjunto, e saiu em 2006 esse livro, A Musa Diluída, um livro de poesia do qual eu gosto muito. No primeiro a gente tem sempre um carinho muito grande. Fiquem todos em silêncio falante. É uma felicidade imensa ver a cena se fortalecendo, e a gente descobriu que se unindo a gente é capaz de muita coisa, porque se a gente parasse para pensar, esse ano, né, de 2017, qual companhia da Baixada estaria sendo indicada ao Prêmio Shell? Não por falta de qualidade, mas por falta de oportunidade de mostrar o trabalho. E a gente se unindo nesse coletivo, que é o Rede Baixada em Cena, isso trouxe essa possibilidade para todos nós juntos. E isso mostra pra gente que quanto mais unidos nós estivermos, mais forte a gente vai ser. As bandas podem se unir, os grupos circenses devem se unir, as companhias de dança, porque quando a gente está junto, a gente consegue fazer muito barulho. E não só cada segmento em si, mas todos os segmentos juntos, como é a proposta de um sarau. Opa, manas, o que você gostaria de falar do Sarau Merda? Maravilhoso, muito bom, adoro. Essa variedade artística, né, muito bom mesmo.
Cada sarau é uma surpresa diferente, cada coisa que aparece assim pra gente é uma coisa muito, muito, muito boa. Que você se surpreende, você fica arrepiado, é muito bom mesmo. Eu também, eu comecei a vir há pouco tempo atrás e até agora eu não consigo parar de vir. Sempre que tenho, eu sempre tô vindo porque é muito bom mesmo. Eu venho pro sarau há muito tempo e, sempre foi o meu lugar que eu me senti à vontade. À vontade com os colegas e com o pessoal que vem. Eu sempre me senti à vontade aqui, então... Vez que eu venho, mas tô curtindo bastante o ambiente, a vibe, tô achando bem legal. A galera também bem receptiva e tal. Na minha abalada memória. No segundo livro, você também tem a vertente da literatura infantil, que não é uma literatura tão fácil de escrever, tem um público exigente, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que surgiu essa veia para a literatura infantil? A literatura infantil veio como um desafio muito inusitado, porque eu não esperava escrever livro infantil. Eu sempre achei muito difícil. Assim como a poesia, tem uma coisa que muita gente pensa que é fácil por ter menos texto. Mas, na verdade, é mais difícil. Por ter menos texto, cada palavra tem uma importância maior ali. Então, para mim, sempre foi muito difícil. Embora eu sempre tenha gostado de ler literatura infantil, estudar, inclusive, teorizar sobre, mas eu nunca pensei em escrever. Mas veio um convite da editora e eu adoro desafios. Esse desafio literário, para mim, é uma coisa muito boa. Se você falar para eu escrever um poema sobre esse microfone aqui agora, eu vou achar interessante essa parte lúdica e vou querer escrever um poema sobre o microfone. Então eu fiquei trabalhando durante muito tempo e fiz um livro infantil chamado Versos para um Rio Antigo, que são poemas inspirados em pinturas do Rio Antigo para crianças. Foi um desafio muito bom. E daí, por seguinte, eu fui publicando outros infantis, inclusive o meu próximo livro infantil, que se chama Um Pé de Meia e o Guarda-Chuva, vai sair agora nos próximos meses. E é uma coisa que a gente vicia um pouco também na literatura infantil, porque quando a gente tem um contato com o leitor da obra infantil, é uma energia muito poderosa, tanto para a gente doar quanto para a gente receber. A questão do encontro com o leitor é sempre uma coisa muito mágica, muito, muito especial. E o leitor infantil, ele te coloca num estado de poesia, pela sinceridade, pela própria visão poética natural que a criança tem, que isso faz com que você queira continuar fazendo aquilo. Eu acho que eu não vou deixar de escrever literatura infantil tão cedo. Você tem alguma história de alguma criança que veio falar do seu livro, ou algum questionamento que tenha marcado essa tua trajetória de escritor de literatura infantil? Alguma criança, alguma palestra, algum momento em alguma escola? Sim. Teve uma coisa que foi bem marcante para mim. No ano passado, eu publiquei um livro chamado Palavras Pequenas, que é a história de um menino chamado Léo, que ele acha que as palavras têm que ter um tamanho proporcional ao que elas representam. Então ele acha estranho que jaca seja uma palavra tão pequena para designar uma coisa grande, e jabuticaba uma palavra grande para designar uma coisa pequena. Então ele começa a fazer essas brincadeiras e tudo. Então eu lendo o livro, conversando com as crianças, eu estava explicando para ela o tamanho das coisas, e aí eu dei o exemplo do céu. O céu é uma coisa muito grande e que tem uma palavrinha muito pequena. E eu falei, o céu é muito grande, está muito longe, ninguém consegue encostar no céu e tudo e tal e tal. E depois que acabou, isso foi numa instituição na Cidade de Deus, que atende crianças que precisam de ajuda. E aí depois que acabou a sessão, veio uma menininha falar comigo, e ela olhou nos meus olhos e disse, tio, o meu pai tocou no céu. E ela ficou me olhando para ver se eu entendia a metáfora. Então, essas coisas, ela
tipo, tio, você entendeu que o meu pai morreu e ele conseguiu tocar no céu? Você falou que ninguém toca no céu, meu pai tocou. Então, esse tipo de recurso que é muito poderoso, muito verdadeiro, que pra gente que é adulto só entra como simulação e como recurso, as crianças têm de forma muito natural, muito aberta. É por isso que é preciso muito cuidado, muita responsabilidade para lidar com esse público, com esse tipo de literatura. Boa noite. O Ceará representa para mim, acho que para mim seria muito egoísta dizer, mas para a sociedade, uma manifestação cultural e de diversidade entre as pessoas, tanto de poesia quanto de manifestação em relação ao teatro, do que somos, do que expressamos. Para mim aqui o que eu gosto é que eu possa expor minha arte e expor aquilo que eu sou. De ter música, de ter circo, de ter dança, de ter teatro e todos dialogarem bem, todos se darem bem, cada um fortalecer o trabalho do outro. Acho que isso está como um dos princípios de tudo isso, né? Exatamente. E é que você aprende que a vida não é só estar no escritório. Se eu fosse descrever essa primeira experiência aqui, é muito legal porque tem aquela vibe de liberdade, cara. E não tem nada igual a liberdade. A liberdade é aquela coisa que depois que você encontra, não tem como voltar atrás. Fala um pouquinho desses livros aqui que estão aqui na mesa. Sim, vou mostrar 3 de uma vez. O Segredo da Gravata Mágica, aqui, O Segredo da Bolsa Mágica. São 2 livros com uma prosa rimada, eu acho legal o recurso da rima, as crianças adoram a rima. Então, vou ler um trechinho para vocês entenderem. Há muitos e muitos anos, havia um costureiro italiano que era mestre em cortar pano para qualquer ser humano, fosse inglês, fosse chinês ou romano, brasileiro ou africano, baixo, alto ou mediano, fosse fulano, beltrano ou cicrano, ele bem rápido vinha, com sua tesoura e linha, media com a fitinha, fazia a gualibainha, seguia ponto por ponto e pimba, já estava pronto. Então, as histórias vão sendo rimadas assim, e é muito divertido ler isso, as crianças adoram a coisa da rima. Esse aqui se chama Sofia e o Dente de Leite. É uma história, esse sim, todo em poesia mesmo, com quadrinhas, sobre uma menina que fica com o primeiro dente de leite mole, e que é uma coisa é um mini trauma para as crianças, né, quando chegam na época do primeiro dente de leite. O meu enteado, eu passei por isso, meu enteado na época ficou com o primeiro dente de leite mole para cair, e foi um drama para tirar aquele dente. Eu falei, bom, isso aí todo ser humano passa por isso. Eu vou escrever um livro sobre isso, e aí fiz esse livro. Vou ler um trechinho também de amostra grátis. Antes que raiasse o dia, Sofia ainda dormia e levemente sonhava com as nuvens que o céu cobria. E acima no céu, estrelas brilhavam em harmonia. Mas Sofia notou algo. Uma delas se mexia. Quer dizer, era a estrelinha do céu da boca, que era o dente. Então, também eu me divirto muito lendo isso com criança, com adulto também. É uma coisa muito interessante fazer leitura de livro infantil quando tem pais. Os pais também realmente entram na história. É uma cachaça boa a literatura infantil. Eu queria também falar que esse lugar aqui não tem briga, sabe? Não tem aquele negócio de confusão que há em outros lugares que são muito aglomerados. Aqui é muito família, aqui é muito amigo. Então não tem esse negócio de briga, confusão. Aqui você entra aqui e você sai uma pessoa melhor, porque você escuta as coisas boas, entendeu? Você está com pessoas que você curte e às vezes você sente falta porque não é sempre que você está com essas pessoas. Então quando você se junta com essas pessoas, é uma sensação maravilhosa poder atribuir e contribuir um pouquinho de amor com a arte que podemos precisar aqui na nossa cidade. Sigam a gente nas redes sociais, Trupe do Merda, e o nosso e-mail é merdaarte@gmail.com. Então, a sigla, pra gente acabar logo com essa dúvida que mata as pessoas de curiosidade, significa Movimento em Razão da Arte. E que a arte sempre nos aponte uma resposta, mesmo que a gente não saiba. Tem arte na Baixada, tem coletivos na Baixada, tem teatro na Baixada, tem cultura, tem poesia, tem tudo que você consegue encontrar em outro lugar. Feito por pessoas iguais a gente, iguais a você. Venham para a Baixada, ocupem ocupem esses lugares, procurem, pesquisem, se informem e sejam. Então é isso aí, gente. Boa noite.
venham para o Sarau do Merda, porque é icônico e maravilhoso. E vocês não podem perder, porque tem a cada 2 meses. Cala a boca!